Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Só existimos no presente. Quando olhamos para trás, vemos quanto nossas escolhas nos fizeram perder coisas e decidimos focar nisto, entramos na estrada da depressão. Quando olhamos para trás e vemos o quanto nossas escolhas nos ajudaram na nossa evolução e decidimos focar nisto, permanecemos na estrada do crescimento. Se você foca no que perdeu, está decidindo pelo fracasso. Se foca no que ganhou, está decidindo pela saúde. Durante toda a sua vida, a única coisa que você sempre teve foi o presente. Se você não viveu inteiramente, faça-o agora. Assim, mais pra frente, você terá descoberto que tudo o que sempre fez foi para aprender a viver o presente. Valeu! A gente sempre escolhe o que fazer de acordo com o grau de consciência do momento. Arrepender-se de uma escolha é esquecer que não foi você quem a fez. Foi e sempre será o seu nível de consciência que faz. É também graças aos erros e acertos que a consciência se expande. Você pensa que as coisas poderiam ter sido diferentes se você tivesse feito outras escolhas. De fato poderiam, mas você jamais poderia ter feito outras escolhas. De fato, pelo grau de consciência que tinha, você não tinha outra escolha. Tudo está bem como está e vai ficar melhor, sempre. Errando e acertando, passamos a vida aprendendo. Podemos até fantasiar, com a consciência de hoje, no passado, eu teria feito tudo diferente. Então não seria você. Esta fantasia é sobre o ser que não existe. Vale como diversão, mas como parâmetro existencial é apenas fábrica de depressão. Não lamente nem venere o passado. A vida é sempre agora. Celebre. Eu quis trazer essa percepção hoje pra gente conversar, esse texto do Arli, Pra gente conversar, porque é muito comum que a gente se culpe e se cobre o tempo inteiro. A gente vive num mundo onde o tempo todo, se a gente já não se cobra, já não se cobra o suficiente, já não se julga o suficiente, já não se culpa o suficiente, a gente recebe essa cobrança, esse julgamento, essa pseudo-obrigação das outras pessoas. Então é muito comum que a gente o tempo todo fique se cobrando em fazer o certo, em ser perfeito, em ser o bonzinho, em ser o bonitinho, em não errar, em fazer tudo certinho. E a gente, em muitos momentos, não sabe lidar com os nossos próprios erros. Porque a gente se culpa muito, a gente se obriga muito a ser algo que a gente não consegue ser, A chegar no estado de perfeição. E quando a gente fica achando que a gente tem a obrigação de ser perfeito, que a gente tem que aprender rápido tudo, tem que ser perfeito em tudo, e desde a primeira vez fazer tudo bem, Que eu não posso ter dificuldade em algo, que eu não posso ter dificuldade em lidar com uma questão minha, A gente, até mesmo quando vai lidar com coisas muito profundas, a gente já fica ali se cobrando que a gente lide com aquilo fácil, Que a gente em pouco tempo aquilo já esteja resolvido, ou que em pouco tempo a gente já não sinta aquela dor, ou que em pouco tempo a gente já supere, Às vezes a gente passa, por exemplo, por fim de relações, de relacionamentos, a gente já se cobra que daqui a 1, 2 meses tudo esteja resolvido dentro da gente. Só que nem sempre isso vai seguir como a gente espera, Às vezes vai demorar mais tempo do que habitual, porque cada fato é único, Cada dor é única, e a gente precisa de um tempo único para cada coisa para a gente poder se curar. Então, quando a gente fica se cobrando muito, a gente não está se ajudando. Na verdade, a gente está trazendo mais dor para aquela nossa cicatriz que está sangrando, para aquele nosso machucado que está sangrando, A gente está trazendo mais dor, está colocando mais peso ao próprio peso que a gente já está sentindo, já está vivendo naquele momento. Quando a gente tem a percepção de que eu só fiz aquilo que eu pude, porque é o que a minha consciência naquele momento ela conseguia alcançar, não é um pensamento, um entendimento de eu passar a mão na minha própria cabeça, entende? Não é uma questão de eu me isentar da responsabilidade daquilo que eu planto, me isentar da responsabilidade daquilo que eu faço ou que eu não faço. Mas é um entendimento de que eu fiz aquilo e é claro que, dependendo daquilo que eu plantei, eu vou colher.
se eu não plantei nada, eu não vou colher nada, né? Mas assim, eu sabendo que mesmo colhendo aquilo que eu plantei, mesmo tendo a responsabilidade e as consequências daquilo que eu fiz, ainda assim, eu só fiz essas coisas, isso não vai me isentar de recolher essas coisas, de resgatar essas coisas, de me deparar com as consequências e com aquilo que eu fiz, né? Com a ação e reação daquilo que eu fiz. Embora isso não me isente, é eu tirar um peso a mais desse processo que eu estou vivendo. Então, se algo no passado eu fiz, ou até outra pessoa fez, e embora intelectualmente eu pense que eu já sabia a resposta, que eu já sabia o que era o ideal, o que não era, o que era o certo, o que era o errado, que eu já sabia, na realidade eu só sabia como informação, como forma intelectual. E aquilo estava só na minha cabeça. Mas aquilo não era de fato uma sabedoria, não era de fato uma consciência. Eu não tinha consciência sobre aquilo. Então vamos dizer de forma hipotética que alguma coisa aconteceu no seu passado, daqui a uns anos atrás, e que você teve uma discussão com alguém e você falou algumas palavras que não foram muito legais, e que hoje você se arrepende de ter dito aquilo, e que por causa daquelas palavras que você disse, problemas aconteceram, e que hoje você olhando para trás com a cabeça que você tem hoje, né, com a consciência que você tem hoje, você entenda que poderia ter falado de outra forma, que poderia ter ficado quieto, enfim. Na sua visão, olhando com a consciência de agora para o passado, você entende que você teria outras possibilidades e que você poderia fazer outras coisas, que você poderia não ter dito. Só que na realidade, você poderia até ter informação de que aquilo não fosse legal, ou que você poderia machucar outra pessoa. Mas a consciência de fato você só teve depois que aquilo aconteceu. Porque até então a gente só tem várias informações. E a informação, ela é simplesmente uma informação, é como um pensamento qualquer. É uma ideia, mas a gente não sente como verdade inteiramente porque a gente não passou pela experiência. É diferente da gente ter informação de que algo é bom e da gente ter realmente a vivência, sentir aquilo como verdade de que algo é bom e positivo pra gente. Porque quando a gente sente aquilo como verdade, a gente só não está pensando sobre aquilo. A gente está vivendo no presente aquela situação. A gente sente no corpo a sensação que aquilo dá. E essa sensação, essa vivência que a gente sente através do corpo, né, da vida do presente, é que vai nos trazer a memória de fato e o aprendizado de fato para que no futuro a gente entenda se aquilo é realmente bom ou ruim. Então, vamos colocar nesse exemplo de novo. Se a gente voltasse para aquele momento, se a gente tivesse a consciência que a gente tem agora, é claro que a gente iria ver outras possibilidades, porque a nossa consciência se expandiu. Mas se a gente voltar para o passado com a mesma consciência que a gente tinha no passado, então a gente só ia ter essa possibilidade. A gente ia acabar fazendo o mesmo, entende? Porque embora a gente tenha a informação de que falar certas palavras, ou ser grosseiro não poderia machucar o outro, a gente ainda não tinha consciência, vivência. A gente ainda não tinha experiência. Quando eu falo algo que machuca o outro e eu percebo na minha vida, na minha experiência, no agora, o quanto o outro se machucou, o quanto aquilo causou dor a ele e a mim, é aquilo que fica gravado em mim e que aí eu passo a ter consciência. Aquela informação de que, falar isso ou aquilo não é muito saudável ou não é muito legal, é quando essa informação que eu só tinha na cabeça, ela se desenvolve e eu realmente sinto ela como verdade. Então, em muitos momentos, a gente sente que a gente sabe o que a gente quer, ou que a gente sabe o que é o certo, o que é o errado. E aí, por achar que a gente já sabe no coração, que a gente já tem consciência sobre aquilo, a gente fica se cobrando. Mas eu não deveria ter feito isso, porque eu já sabia que era errado. Mas eu sabia, dentro desse entendimento que a gente está falando, só que eu sabia na minha cabeça. Eu não sabia no meu coração, não sabia na minha experiência, eu não sabia de verdade. Aquela simples informação de certo e de errado, de bom e ruim, que eu tinha na minha cabeça, ela não tinha se desenvolvido ainda. Talvez ela só tenha se desenvolvido porque eu fiz aquilo que era errado. Fazendo aquilo que é errado, eu trouxe para a experiência, eu trouxe para o físico. Aquela informação eu coloquei na prática e eu vi o resultado que ela deu. Com o resultado que ela deu, foi agradável ou desagradável para mim, confortável ou não foi muito confortável,
né, me trouxe dor, aí eu tenho uma experiência de fato que faz eu entender, que me faz sentir coisas, que faz com que eu perceba as coisas de forma bem mais profunda e de forma mais presente, né? Tendo essas experiências de fato, é que eu consigo aí entender de fato se ela é positiva ou não para mim, se é agradável ou não para mim, se me faz bem ou se me faz mal. Só que em muitos momentos a gente está mais preocupado em se cobrar, a gente está mais preocupado em se culpar, a gente está mais preocupado em ficar sendo perfeccionista com a gente mesmo e com os outros. E, por exemplo, quando eu estou numa relação onde eu estou conhecendo aquela pessoa, seja por amizade ou por um relacionamento afetivo, mas eu estou conhecendo aquela pessoa e eu deixo de olhar para a realidade, para como aquela pessoa é, como aquela relação é, e eu começo a buscar um ideal e vivendo através de uma ilusão de como tem que ser, de como tem que ser perfeito, de que tem que ser maravilhoso, e que eu vou ter que fazer isso e aquilo para mim, e eu esqueço que o outro só pode dar aquilo que ele tem para dar, até onde ele pode dar, e que eu só posso dar aquilo que eu posso dar, aquilo que eu tenho possibilidade de dar. Quando eu saio desse enxergar da realidade e eu passo a ir para uma ilusão, eu às vezes vou ficar ali naquela relação que muitas vezes está insustentável, cobrando o outro fazer coisas que, por mais que ele queira, por mais que ele tente, ele não vai poder me entregar. Porque está além da capacidade dele de dar. E não da capacidade porque ele é menos, porque ele é inferior, mas porque ele não tem aquilo para dar. Entende? É como se duas pessoas completamente diferentes estivessem juntas, uma está cobrando uma coisa da outra que a outra não pode dar. Então, eu estou cobrando um tipo de relacionamento que funciona para mim. Só que o relacionamento que funciona para o outro é de uma outra maneira. Ele só pode dar aquilo que é para ele. Ele só pode dar aquilo que funciona para ele, enquanto eu só posso dar aquilo que funciona para mim. Quando eu saio dessa ilusão, eu olho para a realidade, eu tenho duas possibilidades. Ou eu percebo aquilo que o outro pode me dar, que o outro pode me fornecer, e tento formatar a relação para que eu consiga aceitar aquilo que ele me dá de bom grado, me sentir contente com aquilo que aquela pessoa pode me dar e eu respeito aquilo e eu não cobro mais, eu vivo dessa maneira, ou então eu aceito, ou formato a relação para isso ficar saudável para mim, bom para mim, ou se aquilo é menos daquilo que eu quero, ou se aquilo não é exatamente o que eu quero, então eu preciso desfazer aquela relação, eu preciso procurar alguém que vai fazer isso comigo, que vai me dar aquilo que eu procuro. E não ficar cobrando a outra pessoa, que é o que muita gente faz, coisas que está além da capacidade da outra pessoa. E não além da capacidade da outra pessoa porque o outro é menos. Não, mas é porque são tipos diferentes. Então, eu estou cobrando uma coisa de uma pessoa que ela não pode me dar porque aquilo não tem a ver com ela. E aí eu só estou cobrando aquilo que tem a ver comigo, sem olhar de verdade para quem é aquela pessoa. E às vezes a gente fica forçando relacionamentos insustentáveis porque a gente fica mais preso naquilo que eu quero, do que eu tenho na minha ilusão, que é o ideal, e às vezes eu esqueço de olhar para o outro e perceber o que o outro pode me dar. Eu fiz essa volta para dizer o quê? Que dessa forma como acontece em relações, a gente tem que entender o nosso próprio mundo interno e com relação aos nossos próprios erros e acertos, escolhas e decisões na vida. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho capacidade de dar nesse momento. Ah, mas isso aconteceu tem 3 meses atrás e hoje eu já não faria isso. Então, de 3 meses atrás até agora, houve uma mudança na sua consciência. Então, por isso que hoje você não faria mais aquilo que você fez no passado. Porque houve uma mudança de consciência. Mas assim, eu ficar olhando para o meu passado, me culpando, esperando que eu tenha a mesma consciência que eu tenho hoje no passado, eu ficar me cobrando excessivamente, e uma cobrança que não vai ter resultado hora nenhuma, que isso vai ficar me colocando cada vez mais peso, fazendo com que eu cada vez me sinta pior,
Da mesma forma que eu ficar cobrando outra pessoa o tempo todo, cobrando que ela tenha a minha consciência, ou cobrando que ela entenda as coisas do jeito que eu entendo, também é desleal. Também é você ser desonesto com o outro. Também é você ser invasivo com o outro. Porque você não está respeitando o outro do jeito que ele é. Você está querendo que ele seja uma coisa que ele não é. Né? Isso é doloroso, tanto para você, quanto para o outro, quanto para a relação. Né? Como que uma relação ela vai ser de fato saudável e boa para os dois, ou para os interessados, se está sendo excessivamente ele cobrado que um seja aquilo que ele não é. Que o que ele é não é bom o suficiente, que ele tem que ser diferente, que ele tem que ser mais, que o que ele dá não é o suficiente, entende? É desleal com a relação inteira. E então, quando a gente olha para trás, a gente tem que entender que é muito legal quando a gente olha para trás com a consciência de hoje e entende que a gente teria mais possibilidades com a consciência de hoje. Mas quando a gente começa a entrar numa rota onde eu olho para trás, eu fico me cobrando a consciência de hoje no passado, eu fico me culpando, eu vou entendendo que isso me adoece, que isso me traz mais peso, que isso me traz mais culpa. Então, é um movimento de eu me trazer mais aceitação, mais compaixão comigo e com os meus erros, entendendo que foi através do erro em si, não isentando a responsabilidade, novamente falando, mas foi a vivência do erro em si que me trouxe a experiência de fato na vida, no corpo, que fez com que eu sentisse aquela informação como verdade, que foi o que me trouxe a consciência. E não só uma informação que fica ali no campo mental, na cabeça de que isso pode, isso não pode. A informação é importante? Com certeza, que é através da informação que depois a gente vai desenvolvendo e vai tendo a consciência, mas só a informação não adianta. Por isso que a gente tem um monte de informação de que a gente pode fazer isso, de que isso é o melhor, de que fazendo assim eu vou viver uma vida mais saudável, mas na prática a gente não faz tudo. Porque depende da nossa consciência. Quando a gente pega uma informação, uma ideia, coloca ela em prática, desenvolve, sente no corpo, é que a gente percebe se é pra gente ou não. E às vezes a gente faz uma coisa que a gente tinha só na cabeça e a gente fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Né? E aí a gente começa a fazer aquilo. E tem outras coisas que a gente vai, tenta fazer, não desenvolve muito, não dá muito certo, a gente deixa de lado. Ah, não, mas a informação é que isso é ótimo para todo mundo, que isso é o certo. É, mas na minha experiência, naquilo que eu vivi, não foi o que eu queria. Na hora que a gente põe em prática, na hora que a gente tem evidência, que a gente vai sentindo no corpo as sensações e que a gente vai sentindo se aquilo é pra gente ou não. Então, quando a gente erra, né, quando a gente faz as coisas, toma decisões, erra, acerta, quando a gente põe à prova, quando a gente vive, é que a gente pega essas informações e desenvolve na vida. E aí, né, nesse desenvolvimento, nesse viver, através da presença, através das experiências, é que a gente consegue perceber de fato, ter consciência se aquilo é daquele jeito mesmo, se é diferente para mim, como que eu me sinto, o que aquilo me traz, é aí que eu desenvolvo as minhas ideias, né? Eu tiro só da teoria e coloco no campo prático, da praticidade, do físico, da presença do agora, é nesse momento aí que eu desenvolvo. O Osho, por exemplo, ele falava que a verdade ele é uma experiência. Então não tem como você ter conhecimento da verdade intelectualmente somente, dentro dessa ideia dele, né? Através da percepção que eu tenho no momento, né? Na minha visão é que a gente pode entender essa ideia do Osho que não é só do intelecto, eu conheci a verdade intelectual, eu tenho que viver a verdade para entendê-la. Viver só no mental é simplesmente fantasiar. Quando eu trago para a experiência, eu vivo aquilo, é quando aquilo incorpora como verdade de fato, né? Deixa de ser uma teoria, deixa de ser um pensamento e eu vivo aquela verdade de fato. Né? Como, por exemplo, a gente vai conversar com alguém que está passando por um problema. Aí, às vezes, a gente nunca passou por um problema parecido. E aí a pessoa ela fala daquele problema, como ela se sente vivendo aquilo. E a gente vai e pensa, não, mas isso é muito fácil, só fazer isso, faz isso assim, isso está resolvido. É só parar de se culpar. Não pensa nisso, que isso se resolve. Pra gente é muito simples, porque a gente não está vivendo aquela situação. E em muitos momentos, quando a gente vive aquela situação, a gente percebe que não é tão simples assim. Que não é só um pensamento, que magicamente tudo se resolve. Que é um processo com dores, que é um processo de elaboração, que às vezes demora, de digestão daquela situação, né, emocionalmente. Então não é tão simples assim. E às vezes antes, até a gente viver aquela situação, a gente pensa que é muito simples. Quando a gente vive de fato,
a gente percebe que não é tão simples e a gente entende o que o outro estava falando. Em muitos momentos a gente vai viver isso, né? Quantas coisas a gente achava que era simples e na prática não eram. Quantas coisas que a gente achava que era fácil, pensando, e na prática não é. Quantas coisas que a gente achava que era fácil fazer, que não ia nos trazer esforço, que não nos iam exigir esforço, exigir energia, exigir tempo, que na prática é muito mais complexo e que na prática a gente precisa se empenhar muito. Então, tudo na vida. A prática é através da prática que a gente vai tendo conhecimento da verdade de fato, e é na prática que a gente começa a ter consciência daquilo que está acontecendo, que a gente vai tendo experiências, essas experiências vão trazendo sentimentos pra gente, vão trazendo experiências que ficam marcadas na gente, e é através dessas experiências, sejam experiências de eu fiz certo, eu fiz errado, mas são essas experiências que vão trazer a consciência para que no futuro eu não repita essas mesmas decisões, essas mesmas atitudes, as mesmas palavras. É isso que vai me trazendo consciência para que no futuro eu aja de forma diferente. Mas entenda que se eu ficar me culpando, se eu ficar me cobrando excessivamente e se eu ficar no excesso de perfeccionismo, eu não vou me dar espaço suficiente para que eu consiga fazer diferente, porque eu vou estar preso no erro do passado. Quando eu estou no culpa, eu estou preso ao erro do passado, eu paro de me mover e eu fico ali preso, olhando hipnoticamente para aquele meu problema, para aquele meu erro, para porque eu fiz errado, porque eu não poderia fazer errado, porque eu sou uma pessoa muito boa para fazer aquilo errado, ou porque eu sou um lixo, porque eu fiz tudo errado. Independente de como você se olha, você está ali preso ao passado, e nesse momento que você está preso ao erro do passado, se culpando, se cobrando, se martirizando, você está aprisionado, você está se prendendo ali num sentimento muito pesado, que te paralisa, que te faz se sentindo cada vez pior, e você não se dá espaço suficiente para fazer diferente. Então, com essa consciência que eu vou percebendo que foi principalmente o erro que eu cometi, aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu me atrapalhei fazendo, o meu jeito imperfeito de ser, foi isso que principalmente me trouxe a consciência que eu tenho agora, chegando a um processo que no futuro talvez eu tenha até gratidão aos meus próprios erros, àquilo que eu fiz de errado, porque foi isso, ter feito isso errado, ter tomado mais decisões, ter feito coisas com a cabeça quente, sem pensar, que me trouxe a consciência que eu tenho agora, que me trouxe os aprendizados que eu tenho agora. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui.